repetir comigo, transformando o medo em coragem. Não, pode ser mais forte, aí não tem ninguém corajoso não. Mais uma vez, transformando o medo em coragem. Glória a Deus, aí sim, tem corajoso aqui nessa noite, amém? Então eu quero convidar você a abrir comigo a sua Bíblia em Jeremias 39. Jeremias 39, versículo 15. E depois nós vamos ler o capítulo 38. Então, Jeremias 39, somente o verso 15. Você que foi encontrando, diga: eu amo a Bíblia. Você que não encontrou, diga: eu também amo a Bíblia. Jeremias 39, 15, diz assim: ora, a palavra do Senhor veio até Jeremias, enquanto ele estava trancado no átrio da prisão. Mais uma vez, ora, a palavra do Senhor veio até Jeremias, enquanto ele estava trancado no átrio da prisão. Agora, volta um capítulo 38, a partir do versículo 6. Então, capítulo 38, verso 6. E diz: então tomaram eles a Jeremias e o lançaram na masmorra de Malquias, o filho de Ameleque, que estava no átrio da prisão, e eles desceram Jeremias com cordas, e na masmorra não havia água, porém lama. Então Jeremias atolou-se na lama. Ora, quando Ebed-Meleque, o etíope, um dos eunucos que estava na casa do rei, soube que eles tinham colocado Jeremias na masmorra, porém o rei estava assentado ao portão de Benjamim. Versículo 8. Ebed-Meleque saiu da casa do rei e falou ao rei, dizendo: meu senhor, ó rei, estes homens fizeram mal em tudo que eles têm feito a Jeremias, o profeta, a quem lançaram na masmorra, e ele está a morrer pela fome no lugar onde se acha, pois não há mais pão na cidade. E último verso 10 diz: então o rei ordenou a Ebed-Meleque, o etíope, dizendo: toma daqui 30 homens contigo, e tira Jeremias, o profeta, para fora da masmorra, antes que ele morra. Amém? Glória a Deus. Bom, falar de Jeremias, muitas das vezes não é tão difícil em primeiro momento, porque nós ouvimos falar dele muitas das vezes. Nesses pequenos versos que nós lemos aqui, eu quero que a gente se contextualize nessa noite. A partir do 39, então a gente começou no 39, depois voltou para o 38, isso foi propositalmente. Nós vemos que o rei da Babilônia, que naquela época, no ano 588 a.C., chamado Nabucodonosor, ele conquista Jerusalém e todos os judeus, levando eles cativos ou presos para Babilônia. E aí, diante disso, começa um cenário de muita tragédia, porque eles saem da sua pátria e são levados para uma terra distante. E nesse contexto onde ele chega para dominar todo esse povo, Jeremias já começa o seu ministério antes desse momento. Então, uns anos anteriores, ele já se levanta como uma voz no meio daquela nação, anunciando que algo dramático viria a acontecer se eles não se arrependessem. E a verdade é que, quando nós olhamos para o Antigo Testamento, em diversos momentos, nós vemos que Deus levanta vários homens e mulheres, diversas vezes, para se levantar como uma voz em tempos onde o povo precisa de correção e se encaminhar para uma nova direção. E com Jeremias não foi muito diferente, é claro que com as suas especificidades do seu tempo. E o interessante é notar que esse homem, ou no começo do ministério, um jovem, ele começa com 20 e poucos anos a sua jornada
profética, ele era um profeta no seu tempo, anunciando palavras de Deus, e em todo o seu livro nós observamos como ele flui dessa maneira. E uma coisa interessante também é que o nome de Jeremias significa Deus lança. Você pode repetir comigo? Deus lança. Na ideia mesmo de Deus jogar alguma coisa, mas a palavra lançar, ela nos serve melhor, porque dá a ideia de ele ser direcionado para um propósito específico. Então, o que eu estou querendo dizer é que Jeremias, no seu tempo, ele foi levantado para um projeto muito específico. O que eu estou querendo dizer para nós nessa noite é que, em dias como esses, nós também fomos levantados para empreendimentos bem específicos. Você crê nisso? E o interessante é que, quando Jeremias, ele é levantado por Deus no meio dos seus, o ambiente não era favorável. Era extremamente contraditório a um lugar que ele talvez pôde pensar que seria melhor para que ele pudesse comunicar as palavras do Senhor. E quando nós olhamos para o cenário lá atrás, e olhamos para hoje, mas também se olharmos no meio desse tempo, tanto no tempo de Jeremias até os dias atuais, como por exemplo, o grande massacre em Auschwitz, que nós sabemos dos judeus, e o povo que sofre, né, gente? O povo chamado judeu. Nós observamos coisas dramáticas no meio da história da humanidade, não é verdade? Nós sempre vivemos pontos de muita colisão, de muitas guerras, de muitos enfrentamentos. Só que, o que eu percebo diante desses cenários complicados, você está comigo aqui nessa noite? É que mesmo em meio a cenários obscuros, Deus nunca deixou de levantar uma voz no seu tempo. E o que eu estou querendo dizer é que nós estamos em cenários adversos, sim, mas o Senhor não tem chamado uma pessoa específica, Ele tem chamado um povo consagrado e ungido. E Deus quer nos levantar com o poder e autoridade, assim como Jeremias foi levantado em seu tempo. A palavra dele era arrependimento e transformação, por meio das palavras que o Senhor tinha para aquele tempo. Sabe qual é a minha tarefa para nós nessa noite? É liberar algumas palavras do Senhor para nós nessa noite, porque certamente Ele tem meios para que nós possamos viver com honra e nobreza nos nossos dias. Só que, como um grande profeta, ele foi rejeitado, certamente, visto que o seu próprio rei, chamado Zedequias, foi contra ele no seu tempo, e ele era rei de Judá. E esse rei é a tipificação de muitas pessoas que nós observamos hoje em nossos dias, porque ele chama Jeremias para falar o seguinte: Jeremias, profetiza para mim, mas profetiza aquilo que é agradável aos meus ouvidos. Será que só eu conheço pessoas assim nos dias de hoje? Será que quando nós olhamos para esse homem chamado Zedequias, rei de uma nação, nós não observamos coisas parecidas como a que esse homem fez nos dias atuais? Então ele chama Jeremias, porque Jeremias ele tinha voz e ele tinha destaque, e como todo rei, ele queria estar próximo de um homem como esse. Só que Jeremias, ele não faz aquilo que ele deseja, porque para se viver na dinâmica do reino dos céus, nós não vivemos por privilégios e prazeres, mas nós não buscamos conveniências de homens, mas os propósitos de Deus. E ele não se dobra diante da pressão que ele recebe diante dos seus dias, porque ele estava em um tempo de batalhas. E no tempo de batalhas, ou você se mantém firme com o seu escudo e a espada, ou certamente você desfalecerá no meio da batalha. E Jeremias entendeu muito bem o que ele carregava, por isso ele não recua. E aí, diante desse contexto, ele era rei, Zedequias, o que ele faz? Joga Jeremias numa cisterna. E quando ele é jogado numa cisterna, ele é jogado ali para morrer, para passar os seus últimos momentos. Só que um homem chamado Ebed-Meleque vai resgatá-lo. E antes de resgatá-lo, ele vai interceder ao rei pela vida do profeta. Então, ele vai diante do homem que tinha lançado ele naquela cisterna. O que já me provoca aqui é que Ebed-Meleque, nós não observamos, pelo menos o texto nos trazendo, ele tendo ressalvas, medo de ir diante do rei que tinha acabado de colocar um profeta, que era reconhecido no meio da nação, para morrer.
E Ebed-Meleque, ele era alguém que servia o rei no palácio, ele era alguém conhecido pelo rei, só que ele se expõe a um cenário de ainda mais vulnerabilidade para que uma vida fosse preservada, ou melhor, para que uma voz profética no seu tempo não parasse de ser disseminada e propagada. Porque em tempos como esses que nós vivemos, Deus está querendo levantar homens e mulheres como Ebed-Meleque, que custe o que custar, que não sabem quais serão os precedentes diante da postura que Deus está chamando. Nós não iremos nos calar diante de reis e governantes nesse tempo. Você crê nisso? Porque vivemos uma crise governamental, vivemos uma crise social, vivemos crises em diversas áreas da nossa nação, e não somente na nossa nação. Isso não é ilusório e utópico para ninguém, só que nós aprendemos diante da palavra que não importa como o cenário está caótico, o que importa é sempre uma voz que se levanta para trazer esperança. E Deus está nos chamando a ter esse tipo de postura. Então, esses dois homens, Jeremias e Ebed-Meleque, nos têm muito a nos ensinar. E depois dessa atitude de Ebed-Meleque, no capítulo 40, melhor dizendo, ele é solto pelo rei, porque ele se posiciona com ousadia e coragem. E a minha fala para nós nessa noite é que nós vivemos, eu repito, dias parecidos com esses. Dias em que somos pressionados a não manifestarmos as verdades do céu. Porque verdade liberta, mentira aprisiona. E nós não estamos lutando contra a carne, nós não estamos lutando contra homens, nós não estamos lutando contra a humanidade, mas sim contra principados e potestades. Então a nossa tarefa é arruinar os planos do inimigo, chamado Satanás. E eu sinto Deus nos comissionando para assumirmos essa postura nessa noite, com um novo entendimento, para que nós possamos fluir numa nova dinâmica de ações com as nossas mãos. Porque para toda verdade do alto, nós seremos tentados a manipularmos o seu conteúdo. Porque quando esse rei chama Jeremias, falando assim, olha, eu quero que você profetiza, mas profetiza aquilo que é conveniente. Eu repito, as verdades do céu não são conveniências para os homens, mas verdades que precisam ser estabelecidas nesse tempo. Então ele não se move por conveniência, ele foi tentado a manipular o conteúdo. E nesses dias nós também somos levados para esse lugar de manipulação da mensagem ou de omissão dessa verdade. Só que deixa eu te falar uma coisa, dias de pressões são dias de decisões. E Deus está chamando algumas pessoas nessa noite para se posicionar em tempos de pressão. Porque na pressão, ou você cede, ou você se posiciona. Ou você corre, ou você enfrenta aquilo que você precisa lutar. Porque Deus não impede o dia da angústia. Porque esses dias têm a capacidade de moldar o nosso caráter. Por isso Ele não nos livra de adversidades. Porque nesse lugar de moldar caráter, Ele imprime em nós novas mentalidades que nos provocam a novas ações. Porque tem lugares e tem situações que Deus faz questão de nos colocar, porque se nós não fôssemos até lá, nós não mudaríamos a nossa forma de pensar e a nossa maneira de agir. Então, Deus não tem compromisso em te livrar da aflição, mas Ele tem prazer em te ensinar em meio a elas. Então, são dias que Deus quer nos ensinar em todo momento. E por isso, nós precisamos nos mover com valores eternos. Porque assim nós vamos estabelecer uma nova cultura em nosso tempo. Porque a atmosfera do céu nos faz enxergar claramente como Deus vê e nos faz agir como Deus age. Então, deixa eu melhorar isso aqui. Em tempos de pressão, de angústia e de adversidade, Deus tem um chamado para todos nós. Nós nos juntarmos a Ele, é um novo padrão de mentalidade, para que possamos entender o que Ele sabe e possamos fazer como Ele faria em nosso lugar. Então, em tempos onde nós estamos vendo todas as coisas não saindo da maneira que nós desejávamos, como as coisas vão da forma que nós queríamos e projetamos, Deus está nos chamando a algo, a não mudar primeiro o cenário externo, mas a se mover para uma nova convicção interna,
para que nós possamos ressignificar o que está à nossa volta. E aí, diante disso, quando eu estava preparando essa mensagem, eu me lembrei de uma cena que eu vi muito lá na Coreia do Sul. E a gente estava chegando no final do inverno, estava bem frio ainda, né? Os primeiros dias. E a gente viu muita estufa lá no interior. E quando a gente olhava para o que estava fora da estufa, as árvores e tudo, muito ressecada, sem frutos, porque o ambiente externo afetava aquela árvore a produzir até as suas folhagens, até a sua beleza e a sua formosura. E aí, quando eu meditava sobre isso, eu fiquei pensando na dinâmica da estufa, porque a estufa, ela foi criada, projetada para ressignificar a atmosfera que ela vai envolver. Aquela atmosfera, melhor dizendo, que ela vai criar diante dos elementos, ou seja, plantas, pequenas árvores que estarão dentro dela. O que eu estou querendo dizer com isso é que estufa cria um ambiente ideal. Você consegue compreender isso nessa noite? Ela molda a atmosfera externa, provocando uma atmosfera interna menor, para que aquilo que esteja dentro dela não seja afetado por aquilo que está lá fora. Assim, ela consegue fazer com que as plantas possam florescer e também que as árvores possam dar os seus frutos. O que eu estou querendo dizer com isso nessa noite é que quando nós nos expomos à atmosfera do reino dos céus, eu não estou falando sobre a gente viver em uma bolha gospel, eu estou falando sobre a gente viver sobre uma influência de uma atmosfera que é superior à terrena, nós seremos moldados pelas verdades que estão lá, para que ele possa afetar os nossos valores, a nossa forma de enxergar o mundo e como nós nos movemos diante das batalhas que enfrentamos. Então eu creio que Deus ele quer que nós possamos nos inserir numa grande estufa do reino dos céus, para que a gente possa ressignificar como nós somos afetados pelo mundo externo. E o interessante é que a estufa, ela tem que ser transparente, de vidro ou de plástico, porque ela absorve o calor do sol e ela transforma o calor do sol com uma dinâmica química. E aqui tem um Alan, engenheiro químico, eu não vou me arriscar a dizer o que é isso, aí isso eu deixo com você, mas que faz com que o calor dali do sol seja preservado dentro daquele lugar, para que possa influenciar as plantas e as pequenas árvores que estão dentro dela. E quando nós vamos para a palavra, nós vemos que Jesus é a luz do mundo. Ou seja, se nós nos expormos à sua luz, mesmo diante de cenários obscuros, certamente nós não seremos afetados por aquilo que está lá fora, mas pelas verdades que vêm do alto. Você consegue entender isso nessa noite? Então, para a gente disseminar isso melhor, eu quero falar sobre 3 pontos. E o primeiro é que nós somos levados a vivermos uma cultura cristã ou uma cultura do reino. Então, repita comigo: cultura cristã diferente de cultura do reino. O que eu estou querendo dizer com isso? A primeira coisa é que eu sei que todos nós queremos influenciar a cultura ao nosso redor. Mesmo que você não dê totalmente a sua vida por isso, certamente, em alguns momentos, pelo menos, da sua vida, você gostaria que algumas coisas que não são como deveriam ser, fossem diferentes. Eu sei que todo mundo pensa nisso. Essa é uma verdade, seja na sua família, no seu casamento, seja na sua igreja, no seu trabalho, eu sei. A gente sempre quer que algumas coisas sejam diferentes. Nós não estamos satisfeitos com os males que vemos em todo o tempo. Eu sei que nós não estamos satisfeitos. Eu sei que aqui nessa noite, todos nós não temos prazer nas dificuldades, nas adversidades, nas calamidades que nós enfrentamos nos nossos dias. Mas a pergunta é, como nós revertemos isso? Como a gente molda essas mentiras que Satanás tem propagado para o mundo, feito com que as pessoas não vivam com honra, com nobreza e com as verdades do céu? E a resposta é muito simples: pela palavra do Senhor. Você crê na palavra do Senhor? Porque ela é suficiente na nossa insuficiência. A palavra provê o formato para a nossa vida e o nosso ministério aqui na terra. Quando nós nos voltarmos novamente para a palavra do Senhor, eu tenho certeza
que nós não seremos mais enganados pelas mentiras que são propagadas por aí. A palavra do Senhor é suficiente. E por que às vezes a palavra do Senhor não está sendo suficiente? Porque ela não está sendo prioridade. E se ela não for prioridade, nós não teremos um impacto significativo através das nossas vidas. A palavra do Senhor precisa ser prioridade. E aí eu não estou falando sobre só você ouvir essa mensagem, eu estou falando sobre ela ser a centralidade de todos os seus dias. A pergunta é, como foi o seu devocional hoje? A pergunta também é, como foi o seu devocional ontem? E a pergunta é, como será amanhã? Perguntas como essas, muito simples, mas são profundas, revelam que tipo de prioridade nós estamos tendo aqui nos nossos dias. Porque se a palavra for prioridade, certamente ela moldará toda a nossa realidade. Então deixa eu te falar uma coisa, muito do que as pessoas experimentam na vida da igreja é uma cultura cristã e não necessariamente uma cultura do reino. Isso pode parecer semelhante, mas tem uma grande diferença. Eu estou dizendo isso, pois muitas coisas que chamamos de cristãs não têm chance de influenciar e têm chance de funcionar nos nossos ciclos, onde Deus nos insere lá fora. São práticas, às vezes, ineficientes, porque são moldadas diante de uma atmosfera de medo e não de coragem. E a palavra de Deus diz que Deus não colocou em nós um espírito de medo, mas um espírito de coragem. E é através dessa mentalidade que nós vivemos. Porque se nós vivemos com a mentalidade de coragem, nós vivemos com influência de poder em nossos dias. E muito mais do que uma boa oratória, a igreja no Brasil hoje, a nossa igreja metodista central, precisa de poder do alto para moldar realidades. Então precisamos entender que o reino, ele funciona em qualquer lugar. Não existem lugares específicos para que Deus possa agir e mudar. Não, não. O reino funciona em qualquer lugar. A diferença de cultura cristã para a cultura do reino, para melhorar o nosso entendimento, é que na cultura cristã, nós pensamos o seguinte: o quão protegido estamos aqui dentro da igreja. Tem muita gente, eu já ouvi muito pai dizendo isso sobre os seus filhos: olha, eu quero que ele esteja na igreja, porque aqui ele está protegido, aqui ele está bem cuidado, aqui ele está bem direcionado. E não é que isso não seja verdade, só que se eu me movo somente com esse entendimento, eu estou sendo um fracassado no meu tempo. Ao contrário de cultura cristã, a cultura do reino diz o seguinte: como podemos ser ainda mais perigosos para atrapalhar os planos de Satanás? E uma mentalidade como essa muda completamente o nosso estilo de vida. Então, deixa eu te falar uma coisa, não é sobre o quão seguro nós estamos aqui dentro, não, é sobre o quão nós somos ativados para destruirmos padrões malignos aonde Deus nos enviar. Você está comigo? Esses dias eu atendi uma mãe, e aí de muitas coisas que a gente conversou, ela me trouxe algo que foi muito curioso, e eu ri com muito respeito, mas ali a gente moldou um pensamento. Falou assim: pastor, o meu filho, ele quer orar por todo mundo, ele sai botando a mão em todo mundo para orar, só que eu comecei a ver que ele está tendo muitos sonhos de opressões, está começando a sentir muito medo, e ele nunca teve isso, mas a partir do momento que ele começou a orar pelas pessoas, isso começou a acontecer. Então, eu não deixei mais ele orar pelas pessoas, eu falei: não, você está errado. E eu falei para ela assim: o seu papel é encorajar ele a ter um estilo de vida sobrenatural, porque muitas das vezes nós nos movemos por medo, diante do que Satanás pode fazer. Deixa eu te falar uma coisa, sabe por que aquela cruz está vazia? Porque a minha vida, a sua vida não está mais. Então a gente não se move mais com medo, mas com coragem, porque nada é maior do que aquele que está em nós. Sendo assim, nós enfrentamos tudo. Você crê nisso? Então, não é sobre nós não estarmos diligentes diante das pressões que o inimigo pode trazer sobre nós, mas é sobre nós estarmos discernindo em todo o tempo aquilo que Deus quer fazer em nós e através de nós. Então, se a gente se mover assim, a gente vai se acovardar e se esconder, mas na verdade, nós temos a resposta e a solução do mundo. Por isso nós não escondemos aquilo de verdade que Deus tem nos dado nesse tempo. A gente se expõe, a gente coloca para jogo aquilo que Deus está nos ensinando em todo o tempo.
Então, uma cultura do reino que se baseia na pergunta: como podemos ser ainda mais perigosos para os planos dos inimigos? Então, os valores do céu precisam definir quem somos e como nós devemos viver, porque assim nós estaremos em posição para influenciar esse mundo. Se o padrão do céu define a minha vida, certamente eu terei influência e eu serei grande no meio dos homens. Porque se o reino de Deus não influencia como conduzimos as nossas vidas dentro da igreja, nunca poderemos esperar que Deus nos dê poder para influenciar fora dela. Então a pergunta é: que tipo de atmosfera tem fomentado o seu interior? Para que realidade nós estamos nos expondo nesse tempo? Porque a transformação cultural não irá acontecer somente quando Cristo voltar, mas aqui e agora. E aí a gente fica vivendo, esperando o grande dia com medo e pensando: não, eu tenho que me segurar, eu tenho que preservar a minha fé, e aí eu sou um coitadinho, e é muita pressão, o inimigo é isso e aquilo. E aí a gente vive por medo, e não por coragem. E esse é o problema, porque a gente está minimizando a grandiosidade que a palavra carrega. E aí a gente está deixando de se mover em autoridade e poder, porque o medo está nos assolando em todo o tempo. E a gente precisa reverter isso nesses dias, porque ou criamos impacto no mundo ao nosso redor, ou certamente o mundo criará impacto em nós. Então, que tipo de vida nós vivemos? Você pode escolher nessa noite. A gente precisa ter essa dimensão, porque quem tiver maior esperança, terá maior influência. E em que lugar nós estamos nos firmando nesses dias? Porque o quanto você acredita que Deus pode fazer em sua vida, o quanto você tem acreditado que Deus pode fazer na sua casa, o quanto você tem acreditado que Deus pode fazer através de você, são perguntas que nós precisamos fazer. Deixa eu te falar uma coisa: o nosso dever não é ir para o céu, isso é secundário. O nosso dever primordial é trazer o céu para a terra. Você está comigo nessa noite? É viver essa realidade que é futura, mas agora já pode ser presente. E como nós vivemos isso? Com a palavra sendo prioridade, moldando a nossa mentalidade, não em medo, mas em coragem. Nós precisamos dessa dimensão. Eu sempre gosto de contar alguns exemplos e testemunhos, e esses dias nós fomos para o Passa Macedônia, lá em Matozinhos, próximo a BH, e numa tarde que nós fomos evangelizar. Nesse momento estava eu, a pastora Kézia e a Cirleia da intercessão, e nós fomos abordar algumas pessoas, e a gente viu uma mulher sentada, trabalhando na rua, e aí quando eu olhei para ela, eu falei assim: olha, aquela mulher, Deus vai salvar. E aí eu fui com uma convicção no meu coração mesmo, a gente estava preparado para isso. E quando nós chegamos até ela, nós nos apresentamos, e nós, dizemos quem nós éramos, começamos a conversar com ela, e na medida que fomos conversando com ela, ela foi se abrindo, e na medida que ela foi se abrindo, nós fomos falando de Jesus para ela. Só que as duas estavam falando e eu fiquei na minha, quietinho, só observando, discernindo em Deus o que eu deveria falar. E quando estava chegando no final, aí eu abri minha boca e comecei a falar com ela. E quando eu comecei a falar com ela, eu disse para ela assim, foram mais ou menos essas palavras: olha, a minha pergunta para você é: por que você se distanciou do Senhor? Por que você hoje não caminha mais com Ele? E aí ela começou a se emocionar e a chorar, e ela começou a contar o porquê isso aconteceu. E aí nós vimos ali espírito de rejeição nela, de muita mágoa, e nós começamos a pregar para ela. E no final da conversa eu disse para ela: olha, eu tenho uma pergunta para você que não é uma pergunta minha, mas é uma pergunta do próprio Deus. Até aqui você está caminhando com as suas próprias pernas, com as suas próprias convicções, mas chegou o momento de você voltar a caminhar com as convicções do reino de Deus. E a minha pergunta para você é: você quer entregar sua vida para Ele novamente? Você quer se render a Ele de novo? E aí ela, em lágrimas, em pranto, disse: olha, sim, eu quero entregar minha vida para o Senhor, eu quero confiar nele plenamente novamente. E aí no final de tudo eu coloquei as minhas mãos sobre os ombros dela, nós oramos por ela, ela fez a oração de confissão. E o que eu estou querendo dizer com isso é que era só mais uma tarde, mas pode ser só mais um dia em nossos dias, ou pode ser
ter momentos em que Deus vai nos usar de maneira extraordinária para mudar a realidade de pessoas que vivem mentiras, e nós vamos propagar a verdade de Deus. Então, o tipo de vida que nós escolhemos ter, somos nós mesmos que escolhemos. Que tipo de verdade nós queremos que norteie as nossas vidas? Porque a grande verdade é que as nossas palavras devem ser diferentes do mundo, porque nós carregamos fé em tudo o que dizemos. Você crê nisso? As nossas palavras são plenamente diferentes, porque enquanto lá fora está propagando medo, nós aqui dentro estamos nos enchendo de coragem, ousadia e poder. Porque no lugar da dúvida, nós temos fé. No lugar do medo, nós temos coragem. No lugar da omissão, eu e você temos determinação. Porque no lugar da alegria, no lugar da tristeza, melhor dizendo, nós temos a alegria do Espírito. E assim Deus nos usa com ousadia e poder. Porque se eu e você somos arquitetos da cultura do reino de Deus, nós precisamos contribuir para uma cultura nós devemos nos mover para uma cultura que molda famílias, que muda ambientes. E Deus está nos chamando para esse estilo de vida nesse tempo. Precisamos então nos mover com amor e com esperança. Esse é o comissionamento dado por Deus. Como a gente vive ainda mais coragem, anulando o medo, se enchendo do amor de Deus, através da palavra, e sendo alguém que tem esperança. Porque embora tudo lá fora esteja negativo e não esteja saindo como nós esperamos, nós temos um olhar do alto, e no céu nós percebemos que lá nunca tem crise, que lá nunca tem problema, porque a realidade de lá molda a nossa realidade terrena. Por isso Jesus nos ensinou, assim na terra como é no céu. É porque existe um modus operandi de Deus que quer afetar a nossa realidade. Então a primeira coisa é que eu e você precisamos nos mover para uma cultura do reino. E a segunda coisa é que Deus não parou de se comunicar. Você pode repetir comigo? Deus não para de se comunicar. Deixa eu te contar uma pequena história. Essa história aqui não é minha, mas ela é ilustrativa. Imagine que eu tenho um Chevette do ano de lançamento, que foi no ano de 73. E o meu pai já teve um Chevette, eu adorava aquele carro. Então imagine isso, que eu tenho um Chevette do ano 1973, ano de lançamento. Contudo, ele já está bem velho, desgastado, a pintura toda danificada. E aí você mesmo, você é um restaurador automotivo, muito reconhecido. Você consegue restaurar carros. E aí eu vou até você e vou confiar o meu carro até você, para que você possa levar ele até o estado original. E eu falo assim, olha, não economiza, gasta tudo que você puder nesse carro, dê o seu melhor, seja o que for de investimento, você pode colocar, porque eu vou pagar. E assim você começa a fazer. Só que no meio do processo, você descobre algo, que depois que você restaurar o meu carro, eu vou levar ele para um parque de demolição. E quem já viu esses parques de demolição? Isso tem muito nos Estados Unidos. Eu já vi muito em filmes, que eles pegam carros novos e eles vão para tipo arenas, para eles baterem um com o outro e ver qual carro sobra por último. E no meio do processo, você descobre que eu vou fazer isso. A minha pergunta para você é, que essa informação afetaria a qualidade do seu trabalho? Eu não sei você, mas eu ficaria muito indignado. Como assim? Vai restaurar um carro para daqui a um tempo ele ser levado para um parque de demolição e ele ser exterminado completamente? Não faz sentido querer restaurar algo para depois ele ser totalmente sucateado. Então a pergunta é, isso afetaria a qualidade do seu comprometimento em restaurar esse carro? A resposta é, claro que sim. Com certeza isso afetaria. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? É que muitos na igreja têm uma abordagem de show de demolição em relação aos últimos dias. Muitos acreditam que a igreja será inundada pelo pecado, que muitos irão cair, escapando por pouquíssimo do julgamento. E não, isso não é uma verdade. Por isso não nos impressiona o fato de que pouquíssimos cristãos vivam esperançosos em nosso tempo. E como você não vive esperançoso? Com o discurso, não, é assim mesmo. As coisas não têm jeito. É assim que Deus conduz a vida na terra.
é muito difícil mesmo, nós não podemos ver vislumbres de coisas grandiosas. Não, isso não é uma verdade. Devastação se manifesta em todos os lugares, para muitos, mas a única resposta é ir para o céu. Tem muita gente que pensa isso. Olha, está tudo dando errado em todos os lugares, então a única resposta é a gente ir para o céu, e nós aguardamos esse dia, amém? Nós esperamos esse dia. Só que em contraponto a isso, nós precisamos entender que a esperança sempre vai falar mais alto que o medo. Então, as verdades do céu já podem ser presentes hoje. Você crê nisso? Então, nós não esperamos somente um dia em que tudo vai ser restaurado. É claro que nós nos movemos por esse dia, só que até que esse dia chegue, hoje Deus nos convida a ter um padrão de coragem, convertendo medo em ousadia. E Deus quer mudar a nossa convicção interna. Por isso nós lemos lá em Jeremias 39:15, que diz: estando ele ainda preso. Deixa eu te falar uma coisa. Jeremias estava preso, mas as palavras do Senhor não pararam de vir sobre a vida dele. Sabe por quê? Porque a adversidade é parceira das palavras do céu. A adversidade tem a amizade com o que Deus quer nos trazer para o nosso tempo. Então as nossas desculpas não são suficientes para justificar a nossa omissão. Porque Deus, mesmo em cenários aonde nós percebemos que é desfavorável, Ele quer fazer e trazer uma nova realidade sobre nós. Mesmo preso, Jeremias não deixa de se mover. Porque existem ambientes que nos prendem fisicamente, mas nos proporcionam romperes internamente. Embora ele não tinha como sair daquela cisterna, que era muito profunda, e ali não havia água, então a Bíblia fala que ele estava envolto em lama. Mesmo nesse lugar sombrio, sozinho, ele não deixou de acreditar e perseverar que a sua realidade iria mudar. Porque, primeiro, existem geografias que não vão se alterar até o objetivo do Senhor se concretizar naquele lugar. Então tem coisas que Deus está esperando moldar na sua vida, porque antes Ele quer imprimir novas verdades dentro de você, para que a sua forma de pensar seja completamente a partir de hoje. E aí, depois disso tudo, que ele é liberto, Jeremias, ele libera favor sobre Ebed-Meleque, porque ele iria morrer. Só que Jeremias libera uma palavra para ele, dizendo: olha, isso não vai acontecer, porque ele entendeu que ele era um arquiteto para moldar novas realidades. E aí por isso que Isaías 54 diz: é, pois, o Eterno, que concedeu-me a língua dos instruídos, para que eu saiba o que dizer ao que está cansado. Ele me acorda todas as manhãs, desperta-me o ouvido, para que eu possa escutar como discípulo. Então é Deus que nos concede a língua, para que nós possamos dar orientação para aqueles que estão cansados. É Deus que ressignifica todos os cenários. E aí, diante disso, nós vamos para o terceiro e último ponto, é que nós observamos nesse exemplo, que eu e você somos chamados a revelarmos a voz profética do céu. Repita comigo: revele a voz profética do céu. Quando a gente olha para o capítulo 38 que nós lemos, Jeremias, ele quase havia sido cancelado, ou seja, morto, porque ele foi jogado numa cisterna. Ebed-Meleque se levanta para interceder por ele, como eu comecei dizendo. Ebed-Meleque significa oficial do rei. E aí esse homem foi diante do rei da sua época, pedir pela vida de Jeremias. Sabe o que eu percebo? É que Deus está nos levantando nesse tempo, para que nós possamos ir em lugares obscuros, e requerer a vida daqueles que estão desesperançosos e perdidos. E aí Ebed-Meleque vai diante do rei, e pede pela vida de Jeremias. E a minha pergunta é: onde estão aqueles que vão rogar pela vida de homens e mulheres que estão sendo lançados na lama? Onde nós estamos? Que vamos nos levantar para que Deus possa nos usar como alguém que vai ressignificar o cenário atual. Deus quer nos usar com influência, autoridade e poder nesse tempo.
E aí é interessante demais, porque ele vai diante de um homem que era a voz profética daquela nação. E quando eu escrevi essa palavra, o Senhor me falava o seguinte: olha, nesse tempo muitos querem cancelar a voz profética da igreja, mas Deus está ressignificando aqui nessa noite o nosso entendimento a esse respeito. Quantos creem nisso? A voz profética não irá morrer em nosso tempo. Assim como não morreu no tempo de Jeremias, assim como ele não foi morto, nós também não seremos cancelados. Esse homem se coloca em um lugar de risco, e ele faz o que é necessário, e não o que é conveniente. Meus irmãos, minhas irmãs, nós chegamos em um tempo aonde nós vamos escolher aquilo que é conveniente ou aquilo que é propósito. Não há mais tempo para se perder. Porque eu tenho entendido que o cristão, ele é testado diante das provações que enfrenta. Somos testados diante das provações que enfrentamos. E a pergunta é: como nós estamos lidando com o cenário que Deus está nos inserindo nesse tempo? Então Deus quer mudar a nossa convicção interna. Porque uma grande árvore está em uma pequena semente. Uma grande árvore bela e frondosa sempre vai estar repousando em uma pequena semente, porque nós não podemos invalidar os processos da nossa vida. Precisamos ressignificar aquilo que Deus nos insere a entender e a viver esse tempo. Então a minha fala para você é que o reino dos céus está ao nosso alcance. Eu e você precisamos viver intencionalmente em direção às áreas obscuras desse mundo, apresentando soluções na palavra que estão contidas no coração do Senhor. Aí eu chego no final, me lembrando de Gênesis, capítulo 1, versículo 28. E nós conhecemos muito bem essa afirmação que diz assim: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra, e sujeitai-a. Isso aqui é uma palavra de Deus para Adão e para Eva. Só que o interessante é que na palavra sujeitar, essa palavra implica conflito, implica guerra. É um termo militar que revela que fomos nascidos para batalhas. Ou seja, Deus nos criou para manifestarmos soluções e propósitos. Quando Deus coloca Adão e Eva no jardim, Ele fala o seguinte: olha, vocês foram gerados para trazer solução e para estabelecer propósitos. A minha fala para você nessa noite é que Deus nos gerou para que nós possamos ressignificar cenários, estabelecermos propósitos para aqueles que não sabem para onde devem ir. Você crê nisso nessa noite? Então, eu quero que você se coloque de pé no seu lugar, em nome de Jesus. E eu já quero convidar você a fechar os seus olhos nessa noite. Eu quero que você pense um pouco sobre tudo que nós falamos aqui nessa noite. Sobre como nós devemos transformar os nossos medos em coragem. E como eu e você precisamos olhar de maneira diferente para aquilo que Deus quer imprimir em nós, para que nós possamos moldar as nossas formas de ação. Deus, nós estamos aqui diante de Ti.